Fala, meu amigo. Tudo certo? Hoje já vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, porque tem muita coisa boa. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. Poucos dias antes do duelo decisivo pela vaga na semifinal da Libertadores, o Estudiantes resolveu mexer não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores, mirando diretamente no Flamengo. A equipe de La Plata entrou em campo na noite de segunda-feira, pelo Campeonato Argentino, mas poupou praticamente todos os seus titulares. Mesmo com uma formação alternativa, conseguiu vencer o Defensa y Justicia pelo placar de 1-0, resultado que mostra a força do elenco, mas que também funcionou como preparação para o confronto de quinta-feira contra o rubro-negro. Após a partida, o técnico Eduardo Domingues foi o centro das atenções da entrevista coletiva. Ele foi questionado sobre um dos temas mais polêmicos da semana, a decisão da Conmebol de anular o cartão vermelho do atacante Plata, permitindo que o jogador esteja disponível para enfrentar o Flamengo. Em vez de se aprofundar no assunto, Domingues preferiu adotar um discurso mais cuidadoso. Declarou que não adianta ficar debatendo se a expulsão era merecida ou não, já que a entidade máxima do futebol sul-americano foi quem tomou a decisão final. Para ele, o foco deve estar totalmente em conquistar a classificação, e não em polêmicas que já ficaram para trás. Porém, se por um lado tentou evitar esse debate específico, por outro Domingues fez questão de cutucar o Flamengo e levantar críticas ao que chamou de pressão fora das quatro linhas. O treinador disse claramente que o clube carioca é muito poderoso, que possui influência e ferramentas para pressionar, e que ao longo dos últimos dias várias histórias foram inventadas sobre os acontecimentos da partida de ida. Entre os exemplos citados, lembrou dos boatos de que o Bandeirinha teria sugerido que ele tirasse o defensor Gomes para evitar uma expulsão. Ele se mostrou incomodado, afirmando que muitas coisas acabam sendo ditas quando se enfrenta uma equipe gigante como o Flamengo, mas garantiu que prefere deixar esse tipo de ruído para os adversários, enquanto ele segue concentrado em trabalhar com o seu grupo e em demonstrar resultados dentro de campo. Essa declaração de Domingues se conecta diretamente com a polêmica que já tinha estourado após o jogo da ida no Maracanã. Naquela ocasião, o lateral esquerdo Vina, que estava no banco do Flamengo, afirmou que ouviu nitidamente o quarto árbitro conversar com o técnico do Estudiantes, sugerindo que retirasse um jogador que já estava amarelado. Segundo Vina, a recomendação era para evitar uma expulsão que poderia prejudicar a equipe argentina. O uruguaio reforçou que fala espanhol fluentemente e não teve dúvidas sobre o que escutou, deixando claro que a comunicação foi audível para quem estava por perto. Ele ainda destacou que essa situação ocorreu no segundo tempo, momento em que o jogo estava muito disputado e qualquer detalhe poderia influenciar diretamente no resultado final. Com todo esse cenário de bastidores, declarações e acusações, o clima para a partida de volta ficou ainda mais tenso. O Flamengo chega com a vantagem construída no Maracanã, depois da vitória por 2-1. Isso significa que qualquer empate em La Plata garante a classificação do rubro-negro para a semifinal da Libertadores. Caso o Estudiantes consiga vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis, o que aumenta ainda mais a dramaticidade do confronto. Somente uma derrota por 2 gols ou mais elimina a equipe brasileira. Do lado argentino, o discurso é de confiança, de que o time pode reverter o placar jogando diante de sua torcida, em um ambiente que costuma ser hostil para os adversários. Do lado do Flamengo, a ideia é manter o foco e não se deixar levar pelas provocações e pelas falas do rival. O técnico Felipe Luiz e o elenco sabem que o adversário vem tentando usar os bastidores como estratégia, mas dentro das quatro linhas a equipe rubro-negra leva consigo a vantagem e também a experiência de um grupo acostumado a decisões de Libertadores. Ou seja, não falta tempero para esse confronto. De um lado, o Estudiantes tenta usar discurso e pressão para mobilizar a sua torcida e mexer com o emocional do Flamengo. Do outro, o rubro-negro chega com a tranquilidade de quem fez o dever de casa e agora depende apenas de um empate para avançar. O fato é que quinta-feira promete ser um daqueles jogos tensos, cheios de emoção, onde cada lance pode decidir o futuro de um dos clubes na competição mais importante do continente. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue vivendo dias de grande expectativa e também de preocupação com o elenco.
Depois do empate em 1-1 diante do Vasco no último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o time acendeu um sinal de alerta, já que pode ser ultrapassado pelo Palmeiras na tabela. Esse tropeço aumentou a pressão e reforçou ainda mais a importância de não perder o foco no restante da temporada. Se por um lado o Brasileirão voltou a dar dor de cabeça, por outro, a Libertadores da América também mantém o clube em estado de atenção máxima. O Flamengo abriu vantagem nas quartas de final ao vencer o Estudiantes por 2-1 no jogo de ida, resultado que dá a possibilidade de se classificar com um simples empate no confronto da volta, marcado para a próxima quinta-feira. A confiança é grande, mas os bastidores seguem movimentados, especialmente após a decisão da Conmebol que anulou o cartão vermelho do atacante Plata, liberando o jogador argentino para atuar na partida. Enquanto a comissão técnica se preocupa com a sequência de jogos decisivos, uma outra questão importante também ocupa espaço nas conversas internas. O técnico Felipe Luiz já deixou claro que deseja a renovação de Alan, volante que não tem unanimidade entre os torcedores, mas que conta com respaldo dentro do clube. Essa movimentação mostra como a diretoria e a comissão técnica estão olhando não apenas para o momento imediato, mas também para a continuidade do elenco ao longo da temporada. E em meio a tudo isso surgiu uma ótima notícia para o departamento de futebol rubro-negro. O volante Eric Pulgar, que está afastado há semanas por conta de uma lesão, finalmente tem data definida para voltar a vestir a camisa do Flamengo. Depois de longo período em tratamento no departamento médico, o chileno está perto de ser liberado para atuar novamente. Segundo informações dos bastidores, Pulgar não estará à disposição para o confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores, e também deve ser ausência no jogo diante do Corinthians, marcado para o próximo domingo, às 20h30, na Neoquímica Arena. Ou seja, o retorno imediato não vai acontecer, mas o planejamento já está traçado. A expectativa é que Eric Pulgar volte oficialmente aos gramados no dia 2 de outubro, em duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E não será um jogo qualquer, trata-se de um confronto direto na parte de cima da tabela, um compromisso que pode ter peso decisivo para a caminhada do Flamengo na busca pelo título nacional. Essa confirmação de retorno é vista como um alívio, tanto para a comissão técnica quanto para a torcida. Pulgar vinha sendo um dos principais nomes do meio-campo, dando equilíbrio, qualidade na saída de bola e proteção defensiva. A sua ausência foi sentida em várias partidas, e a expectativa é de que sua volta devolva ao time uma consistência maior justamente em uma fase tão importante da temporada. Ou seja, enquanto o Flamengo se divide entre Brasileirão e Libertadores, a certeza do retorno de Pulgar passa a ser um ponto positivo no planejamento do elenco. Um reforço de peso que chega no momento certo, quando cada partida pode decidir o rumo do time em duas competições fundamentais. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O resultado de 1-1 no último domingo, que poderia até ser tratado como normal em um clássico, tornou-se indigesto para a nação rubro-negra porque o time deixou escapar a chance de abrir vantagem na liderança e ainda viu Cruzeiro e Palmeiras encostarem perigosamente. Hoje, o Flamengo soma 51 pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, que vem forte com 50, e 2 acima do Palmeiras, que aparece com 49. Na prática, o campeonato segue aberto, e qualquer tropeço pode mudar completamente a disputa pelo título. Foi nesse contexto que o ex-jogador e comentarista Zinho resolveu se posicionar e deixou um alerta direto ao Flamengo. Para ele, embora o rubro-negro tenha sim o melhor elenco do país, não existe mais aquela superioridade absoluta que coloca o time em um patamar intocável. O Cruzeiro, por exemplo, já mostra que pode competir de igual para igual com os favoritos. Zinho destacou especialmente a vitória da equipe mineira sobre o Bahia, fora de casa, lembrando que esse tipo de resultado é exatamente o que credencia um time a brigar de verdade pelo título. Em sua visão, quem vence jogos complicados como esse se coloca como protagonista, enquanto quem tropeça, mesmo sendo mais forte no papel, abre espaço para os concorrentes. O ex-camisa 11 da Gávea ainda reforçou que a tabela pode se complicar rapidamente. O Cruzeiro, por exemplo, tem 2 confrontos decisivos no Rio de Janeiro contra Vasco e Flamengo.
Se conseguir bons resultados nessas partidas, vai consolidar de vez sua candidatura ao título e colocar enorme pressão sobre os rubro-negros. Hoje a diferença é mínima, apenas um ponto, e qualquer deslize pode inverter a liderança. Durante a análise, Zinho fez questão de rebater o comentário de seu companheiro Oswaldo Pascoal, que havia colocado o Flamengo como incomparável no cenário nacional. Para ele, essa visão não corresponde à realidade. Mesmo que o elenco rubro-negro seja, de fato, o mais recheado de talentos, isso não garante vitórias automáticas. Ele citou o próprio clássico contra o Vasco como exemplo. O Flamengo teve mais posse de bola, criou as melhores oportunidades, foi superior em diversos momentos, mas o rival, mesmo em crise, competiu com intensidade, mostrou raça e conseguiu parar o time de Felipe Luiz. Na análise de Zinho, isso deixa claro que o Flamengo precisa estar sempre no mais alto nível de concentração, porque a simples superioridade técnica não tem sido suficiente para segurar os 3 pontos. O empate, para o Vasco, foi tratado como vitória, já para o Flamengo, representou uma perda de 2 pontos cruciais em um campeonato cada vez mais equilibrado. O alerta de Zinho vai além da tabela. Ele toca diretamente em algo que a torcida sente, a impressão de que, apesar do elenco estrelado, o Flamengo não tem conseguido transformar a qualidade individual em superioridade coletiva consistente. A equipe oscila entre atuações dominantes e falhas que custam caro, especialmente em jogos grandes. O clássico contra o Vasco mostrou isso com clareza: chances criadas, mas desperdiçadas, posse de bola que não se transformou em vitória, e mais uma vez a bola parada defensiva aparecendo como um fantasma. Esses detalhes, quando somados, tiram do Flamengo aquela aura de incomparável e alimentam a confiança dos rivais. Cruzeiro e Palmeiras, que vêm logo atrás, sabem que o líder não é intocável e que podem sim ultrapassá-lo. E isso muda o clima psicológico do campeonato. A cada rodada, a pressão sobre o Flamengo aumenta, e os adversários entram em campo mais motivados diante da possibilidade real de desbancar o favorito. Para a nação rubro-negra, ouvir de um ex-jogador identificado como Zinho que o time não é imbatível serve de termômetro. O torcedor quer acreditar no favoritismo, mas sabe que, dentro de campo, é preciso mais entrega, intensidade e foco para transformar potencial em resultados. O empate contra o Vasco não pode ser tratado como acaso. Ele escancara que, mesmo com um elenco milionário, o Flamengo precisa corrigir erros urgentes se quiser confirmar a condição de favorito. Zinho encerrou sua análise sendo direto: o Flamengo tem o melhor elenco, mas não é incomparável. Quando os adversários competem e marcam forte, conseguem equilibrar. Foi o que o Vasco fez. Para eles, o empate foi vitória; para o Flamengo, foram 2 pontos jogados fora. O recado é claro: favoritismo existe, mas não vence jogo sozinho. E se o Flamengo não elevar o nível de concentração e não corrigir falhas que se repetem, pode ver rivais que correm por fora, como o Cruzeiro, assumirem um papel que até pouco tempo parecia exclusivo do Mengão. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo surpreendeu parte da torcida, ao confirmar a rescisão contratual do atacante Felipe Teresa, jovem revelado nas categorias de base. A decisão, tomada de forma institucional pela diretoria, encerra o vínculo do atleta com o clube e já repercute entre torcedores e imprensa. Muitos rubro-negros se perguntaram por que o clube teria aberto mão de mais uma promessa. A resposta veio através do jornalista Vene Casagrande, que revelou em seu canal no YouTube os bastidores da decisão. Segundo ele, Felipe Teresa apresentava problemas recorrentes de comportamento e postura no dia a dia. De acordo com Vene, não houve um único episódio específico que motivasse a saída, mas um conjunto de atitudes que não agradaram à direção do Flamengo. O atacante teria demonstrado falta de foco na preparação física, desleixo nos treinamentos, pouco empenho em atividades táticas e ausência de dedicação nos trabalhos de recuperação. Não foi decisão de uma pessoa, foi uma decisão institucional. Obviamente, eles conversaram entre si e decidiram rescindir o contrato. Não teve um fator específico, foram vários fatores, várias atitudes e não atitudes.
O comportamento no dia a dia, a falta de preparo físico adequado e o desleixo pesaram bastante, explicou Vene Casagrande. Fontes ligadas ao clube afirmam que a postura do jogador destoava do padrão de exigência estabelecido no CT. Para um clube que busca competitividade máxima em todas as categorias, qualquer indício de falta de comprometimento é tratado com seriedade. A decisão, portanto, foi vista internamente como uma medida necessária para manter o ambiente profissional e preservar a disciplina dentro do elenco. Nas redes sociais, a notícia gerou surpresa e dividiu opiniões. Enquanto parte da torcida lamentou a perda de mais um jovem da base, outros defenderam a postura firme da diretoria, destacando que talento não pode estar acima de profissionalismo e dedicação. Com a saída de Felipe Teresa, o Flamengo reforça a mensagem de que exige disciplina, foco e empenho em todas as etapas da formação de seus atletas. A aposta em jovens talentos continua sendo uma prioridade do clube, mas casos de comportamento considerado inadequado não terão espaço no atual projeto esportivo. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.